infelizmente, o Senhor falou comigo que teve pessoas que não tirou 10 minutos ou 20 minutos para orar em prol da vida do seu filho. O Senhor falou comigo hoje de manhã. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Para você que orou, louvado seja o nome do Senhor. Para você que não orou, fique um alerta. Ore pela vida dos seus filhos, porque você é autoridade sobre a vida deles. Amém? Mas eu quero te convidar nessa noite para nós ainda orarmos aqui, agora, antes de iniciar a palavra, nesse propósito, nesse jejum coletivo que tivemos hoje de manhã. Eu quero convidar aqui na frente comigo as mulheres, as mães, as obreiras. Quando nós não temos filhos, nós somos gatinhas, né? Mas aí quando a gente tem filho, a gente vira o quê? Leoa. Então eu quero chamar as leoas obreiras dessa casa para estar aqui na frente comigo. Mas eu quero chamar os leões. Os leões vão orar intercedendo, revestindo as leoas. E as leoas vão orar pelos leõezinhos. Nós vamos orar pela vida dos nossos filhos. E você, que não é obreira, mas é leoa, que é serva do Senhor, você vai orar pela vida do seu filho, pela vida do seu neto e pela vida dos filhos e netos dos irmãos dessa igreja. E aí vamos fazer o seguinte, igreja. Nós vamos orar em torno de 5 minutos. A primeira oração, nós vamos chamar a presença do Senhor e pedir que o Senhor venha revestir nossos filhos. Venha guardar, venha estar com a mão poderosa dele sobre a vida dos nossos filhos. E no segundo momento, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos dar ordem para que o inimigo bata em retirada da vida dos nossos filhos. Nós vamos orar pedindo que o Senhor venha repreender. Eu quero te convidar a colocar de pé. Todos em pé, no nome do Senhor Jesus. A menos aqueles que não podem ficar de pé, amém. Mas nós vamos nos levantar. Se tiver com alguma enfermidade, pode permanecer sentado. Em nome de Jesus. E eu vou pedir o pastor para estar ungindo as ovelhinhas do Senhor Jesus. Os leõezinhos do Senhor Jesus. As irmãs que estão aqui na frente, nós vamos orar. Pode caminhar dentro da igreja, pode permanecer aí, pode tocar nas crianças. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos numa guerra, porque o inimigo ele está investindo pesado nas crianças. E de vez em sempre o Senhor manda que nós oramos e que nós venhamos revestir e cobrir nossos filhos. Amém? Se você não orou em casa, você tem a oportunidade agora. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor de todos os exércitos. Pai, nós chamamos a Tua presença nessa hora e nós oramos em prol desse propósito, meu Deus, desse jejum coletivo em prol da vida dos nossos filhos. Nós apresentamos ao Senhor a vida dos nossos filhos e nossos netos. Nós oramos, Deus querido, Deus amado, Pai, pela vida dos filhos e netos, meu Deus, de cada irmão e cada irmã dessa igreja. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos. Reveste, Deus querido, Deus amado. Guarda, meu Deus, guia os passos deles, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, joga por terra, Pai, todo e qualquer mal contra a vida deles. Pai, nós te pedimos pelo poder do Teu santo nome, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, bate em retirada toda força maligna sobre a vida desses jovens, dessas crianças, esses departamentos. Nós chamamos a Tua presença, Deus querido, Deus amado, Senhor de todos os exércitos, Pai. Essas crianças, esses filhos são do Senhor Jesus. Nós chamamos a Tua presença e te pedimos, Pai, sê conosco pelo poder do Teu santo nome. Vai cancelando, Deus, todo o mal. Vai jogando por terra, meu Deus. Guia os passos deles, Pai. Reveste, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Vai batendo em retirada todo o mal sobre a vida dos filhos, Pai. Nós colocamos a vida dos nossos filhos nas Tuas mãos e chamamos a Tua presença. Nós te pedimos, Deus querido e amado, sê conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, Pai. Nós nos posicionamos como servas do Senhor que somos e pedimos, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai visitando nossos lares, Senhor.
Visita a nossa casa, Pai. Visita, Espírito Santo de Deus, cada jovem aqui presente, Pai. Vai visitando cada filho, cada neto, pelo poder do teu santo nome. Deus querido e amado, Senhor de todos os exércitos, Pai. É a tua presença, Deus, que nós pedimos, não só hoje, mas todos os dias. E que todos sejam revestidos pelo poder do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Os nossos filhos, eles precisam da nossa cobertura. Eles ainda são jovens. Eles não têm a maturidade que nós temos. Eles ainda não têm a percepção que nós temos. Eles ainda não perceberam o tamanho da fúria do inimigo sobre a vida deles. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler o versículo 8 e o 9 e o 10. Isaías 41, 8, 9 e 10. Interessante que sexta-feira o irmão Henrique leu esses versículos aqui e eu pensei, meu Deus, o Senhor me deu essa palavra há dias, quer dizer que o teu servo vai ministrar ela também? É confirmação do Senhor nas nossas vidas. Isaías capítulo 41, vamos ler o versículo 8, 9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, e de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: Você é meu servo. Eu o escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre convocação santa. Pode sentar, igreja. Nós vamos falar aqui sobre chamado eficaz. Nós vamos falar sobre uma convocação santa de Deus sobre as nossas vidas. Observe o que o profeta Isaías disse. Olha o que Deus falou para ele. Porém, tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi. Quem elegeu Jacó? Deus. Descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei dos confins da terra. Quem tomou Jacó? Deus. E te chamei dentre os seus excelentes. Quer dizer que tinham mais pessoas no meio dele, tinham pessoas boas. Mas Deus o chamou. E ele escolheu. E ele disse que nunca te rejeitei. Eu quero falar com você nessa noite. Essa palavra que foi ministrada aqui, essa palavra que foi dita através do profeta Isaías, que o Senhor falou conosco, ela foi para Jacó, Israel de Deus. Porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Foi um povo que ele escolheu para ele. No início, essa palavra foi para ele. Só que com a vinda do Messias, com o sacrifício de Jesus na cruz, nós também somos povo de Deus. Pela misericórdia do Senhor, nós também. Então, essa palavra também é para nós. Ela vem também de encontro para que nós possamos pegá-la e segui-la. Abraão foi aquele a quem Deus chamou. Sabe quando Deus falou lá: sai do meio do teu povo, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação.
Abraão foi pai de vários filhos. Abraão teve vários filhos. Mas Deus escolheu um. Pensa comigo. Onde estava Abraão tinha mais pessoas. Sim ou não? Tinha, porque ele estava no meio de um povo. Mas Deus pegou quem? Abraão. Deus chamou quem? Abraão. Deus convocou quem? Abraão. Abraão teve 8 filhos, mas Deus escolheu um. Ele chamou Isaque. Mas ele poderia ter chamado outros, mas ele quis Isaque. Isaque teve Esaú e Jacó. E Deus chamou quem? Jacó. Mas Deus poderia ter chamado outro, porque tinha outras possibilidades. Mas Deus chamou aquele. Da mesma forma acontece comigo e com você. No meio da minha família, no meio da sua família, na sua casa, no meio dos seus, tem outros, e às vezes até melhor que você. Mas Deus chamou quem? Chamou você. Deus pegou você. Deus escolheu você. Eu quero que você pense comigo o seguinte: na sua família não tem outras pessoas que são melhores do que você, com mais habilidades que você, mais capacitados do que você, talvez fale melhor do que você, tem mais formação do que você, e você olha para aquela pessoa e acha que aquela pessoa seria melhor do que você para cumprir um propósito de Deus, sim ou não? Mas Deus chamou você. Deus falou, eu quero você. Deus me chamou e Deus te chamou. Abraão aqui, ele foi escolhido. Ele foi convocado. Eu e você aqui nessa noite, nós fomos escolhidos. Sim, nós fomos convocados para um chamado eficaz para exercer o ministério conforme a vontade de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sabe por que Deus chamou Jacó, igreja? Porque Deus conhecia o coração dele. Porque Deus sabia que podia contar com ele. Porque Deus sabia que se dissesse para ele, Jacó, eu quero que você faça algo. Deus, ele é onisciente. Ele viu lá na frente. Então, ele sabia que se ele chamasse Jacó, o propósito iria se cumprir. Então, por que Deus chamou você, igreja? Por que Deus te colocou na função que você está hoje? Porque ele sabe. Porque ele te conhece, porque ele visitou seu coração, viu sua disposição e ele sabe que pode contar com você. Ele sabe que você vai fazer, que apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, vindo na contramão do mundo, ele sabe que você vai exercer o ministério, que o propósito vai ser cumprido no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quando Deus me deu essa palavra, ele falou para mim assim, eu vou tocar. Eu vou tocar naqueles que eu chamei e estão se sentindo incapacitados para o propósito a qual eu determinei. Porque eu tirei do meio da parentela, porque eu quero fazer uma grande obra. E todos que estão aqui nessa noite hoje, eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você pense, Senhor, realmente eu acho que eu sou incapaz para o ministério que o Senhor me chamou. Mas se o Senhor me chamou, eu tenho disponibilidade, eu tenho disposição para fazer a tua vontade. Já aconteceu comigo, igreja, de pessoas chegar em mim e falar para mim, pastor, eu gostaria que você estivesse em tal lugar, tal dia, porque chegou uma pessoa, precisava de ajuda, e eu não sabia como ajudar, e eu falei, se Deus colocou na sua frente, é porque o propósito é com você, não é comigo. Se fosse comigo, ele tinha colocado, era mim, mas se ele colocou você, é porque ele sabe que você consegue. Através da unção e do poder dele sobre a sua vida. Chamado, igreja, não é um convite. Chamado é uma convocação. Deus não faz convite para nós. Deus convoca. Já viu quando coloca aquela convocação? Já viu quando eu coloco lá na rede de mulheres, no grupo de mulheres, eu coloco assim, convocação. Vocês dão um jeito na casa de vocês e chega tudo aqui, não chega? Aí eu falo assim, ó, eu convoco em nome de Jesus. Não falta uma. Por quê? Porque quando é convocação, você dá um jeito, mas você exerce aquilo que tem que ser feito. Então, chamado na nossa vida, para ele ser eficaz, ele não é um convite. Ele é uma convocação. E ele tem a capacidade de tirar a pessoa que foi chamada do centro da escuridão e levar para a glória de Deus.
Então, se você foi chamado, você vai sair da escuridão e da treva onde você está. Você vai exercer o ministério e você vai para a glória no nome do Senhor Jesus. Queridos, a capacidade dele é tão forte, o chamado é tão forte que você não dá conta de resistir, você não consegue resistir. Parece que o negócio queima dentro de você. Quando Deus fala para você, eu quero que você faça isso, aquilo é tão forte. É sobrenatural, sabe por quê? Porque é Deus que coloca nas nossas vidas. Eu tô falando por mim. Eu tô falando por mim, porque é tão forte, a gente não resiste. Às vezes eu falo lá em casa, eu falo, eu não sei se eu vou fazer isso, mas aquilo queima. E aí você vai tirando todas as dificuldades que você tem no dia a dia. Limitações, serviço. A gente dá um jeito, não dá? Quando a gente tem que fazer. Dá, não dá, irmã Jéssica? Quando chama, né? Tá cansado, tá sobrecarregado, mas eu vou lá. Eu vou fazer, sabe para quê? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, tanto que o chamado é forte que a gente não resiste. Mesmo tendo limitações, ele não falha. Veja Davi. Deus não apenas chamou Davi. Deus não fez um convite para Davi. Davi, eu quero te convidar para ser rei de Israel. Não, lê a Bíblia. O que a palavra diz? Deus mandou um profeta ir lá na casa de Jessé e ungiu o filho dele a rei de Israel. Foi assim que funcionou. Deus não fez convite, ele deu uma ordem. Foi uma determinação, foi uma convocação. Ele ungiu Davi, rei de Israel. Pronto. E aí quando a gente olha para Isaías, Isaías tinha uma limitação. Quando Deus chamou Isaías, Isaías falou o quê? Eu tenho lábios impuros. Aí Deus falou para ele, a sua limitação é lábios impuros, eu vou resolver. O que Deus fez? Pegou uma brasa, mandou um anjo pegar a brasa, colocar nos lábios dele e purificar. Deus resolveu o problema da limitação. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias fala o quê? Eu sou muito jovem. Aí Deus fala para ele, a sua limitação é a sua idade. Deixa eu te avisar que quando você estava no ventre da sua mãe, eu te chamei profeta das nações. Então você não é jovem, você já está velho, porque você já nasceu, cresceu e você está aí. Quando nós olhamos para Moisés, aí Deus chama Moisés, aí Moisés diz o que para Deus? Eu tenho língua pesada. Deus fala para ele, o seu problema, a sua limitação para cumprir um chamado é a língua pesada, não tem problema. Eu vou mandar Arão, seu irmão, com você para resolver o problema da comunicação oral. Eu vou resolver o seu problema. Qual que é a sua limitação para não exercer o ministério que Deus colocou na sua vida? Porque no nome de Jesus, essa noite, o Senhor vai romper com essa limitação, assim como Ele rompeu com todos os outros que Ele chamou. O que é que está parando você e está impedindo você de exercer aquilo que Deus colocou sobre a sua vida? O Senhor falou comigo, o que impede você de exercer exatamente do jeito que eu quero que faça? Eu quero que você fale com Deus aí no seu lugar, qual que é a sua limitação? Porque se Ele te chamou, Ele vai romper essa limitação. Pastor, eu sou tímida, Deus vence. Pastor, a autoestima minha é baixa, Deus rompe essa barreira. Pastor, eu não tenho coragem de pegar o microfone e ir na frente. O Senhor rompe essa limitação pelo poder do nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Apenas aceite, igreja, esse convite. Exerça, não resista. Porque quando nós temos comunhão com Deus, Ele te chama, você vai. Como? Onde? Quando? Não sei, você só vai. Porque Deus falou para Abraão o quê? Vai. E ele foi. Ele não sabia como que seria. Nenhum desses profetas que foram chamados e tantos outros na Bíblia, eles não sabiam como que seria. E aí a gente fica naquela assim, como será que vai ser? Que jeito que Deus vai fazer? Só vai, igreja. Só vai. Deus me chamou hoje para falar com quem tem chamado. Deus falou comigo hoje, eu quero que vai. Eu quero que a igreja seja despertada. O Senhor está dando uma sacolejada em cada um de nós. Porque Ele falou, eu estarei contigo.
Eu te elegi, eu te chamei, eu te convoquei, eu te busquei, eu estou com você. Não foi assim que ele falou na palavra? Que ele estaria conosco? Por que muitas vezes a gente teme quando Deus manda que a gente faça algo? A gente fica retraído, com medo de fazer aquilo que Deus mandou. Vai, igreja, e vai mesmo, porque a graça do Senhor Jesus vai te manter no caminho. Assim como ele manteve todos esses profetas que nós vimos na Bíblia. Tem um louvor do Fernandinho, eu acho muito interessante. Quando eu ouço ele, ele me toca. Parece que ele vai na minha alma. Ele fala assim, ó: irresistível foi tua voz a me chamar. Irresistível é a voz do Senhor quando ela te chama. Porque como eu falei antes, parece que queima dentro da gente. Você não consegue falar não para Deus. Você não tem força para falar não para Deus quando o chamado é verdadeiro. Quando o chamado é verdadeiro, nós não somos religiosos, nós não somos falsos, nós não somos fariseus. Quando o chamado é verdadeiro, tem amor, tem entrega, tem perseverança, tem humildade, tem oração. Você aceita confronto, você vai falar com alguém. Quando o chamado é verdadeiro, você não bajula, você fala a verdade, porque amigo verdadeiro é aquele que te orienta na verdade. E crente orienta baseado na palavra. Eu tenho uma preocupação muito grande com gente que só bajula. A pessoa está na prática do erro, do pecado, e a pessoa está passando a mão na cabeça e falando: você é a menina dos olhos do Senhor. Cuidado. Ministério verdadeiro, chamado verdadeiro, é aquele que confronta o seu pecado. Não é acusar, não é apontar o seu erro, mas é dizer para mim e para você: não condiz com a palavra, desperta, porque não é a vontade de Deus. Aí sim é chamado verdadeiro e eficaz, perseverante. Está disposto, igreja? Você está disposto a seguir o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim, para nós, não tem dinheiro, não tem remuneração, não tem prestígio, não tem fama, não tem holofote, não tem aplausos, pelo contrário, tem perseguição. Está disposto? O que nós temos é promessa de vida eterna na glória com o Senhor. O que nós temos é o Senhor conosco enquanto nós caminhamos, fazendo aquilo que Ele nos chamou para que nós possamos fazer. Quem quer cumprir chamado, esperando recompensa, dinheiro, aparecer, fama, não é chamado verdadeiro, não é chamado eficaz. Porque o Senhor leva em consideração o quê? As nossas renúncias. Ele leva em consideração aquilo que nós renunciamos. E quando nós rompemos as nossas próprias limitações impostas por nós mesmos, porque nós temos limitações que nos impedem de fazer a obra, de fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Sabe quais são as limitações que nós colocamos sobre nós mesmos? Eu estou muito cansado. Meu tempo está corrido. Eu tenho estudado muito, eu tenho trabalhado muito. A minha condição física não está permitindo. Eu ando muito ocupado. Isso, igreja, são limitações impostas por nós mesmos para camuflar a nossa indisposição para fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós temos uma convocação real de Deus nas nossas vidas, o chamado, ele rompe todas essas situações, todas essas limitações, todas essas dificuldades. A gente passa por cima de tudo isso. A gente consegue realizar aquilo que precisa ser feito. Eu não sei como, mas se a gente gerenciar o nosso tempo, a gente consegue. São questões de prioridade. O chamado, ele vence essas circunstâncias porque Deus sustenta. Mas que seja por amor, tá, igreja? Que seja por amor e não por medo ou por barganha. Eu vou fazer para Deus fazer para mim. Deus, ele vai fazer por você. Mas se você fizer algo com o pensamento, eu vou fazer isso porque Deus vai fazer isso para mim, é troca. Deus nem recebe.
você faz por desejo, você faz por amor. Aí Deus vê as suas necessidades. Se Ele quiser, Ele faz por você, mas Ele faz. Eu tenho vivido isso no meio da minha família, no meio da minha parentela. O Senhor tem me dado graça. Graça, graça, que não tem preço que pague. A misericórdia que Ele tem tido. Eu acredito que o Senhor tem visto as renúncias. Eu acredito que Deus tem valorizado as renúncias de cada um de nós. Quer um exemplo? O jejum que nós fizemos hoje de manhã. Sabe, você se abster de alimentar a carne para alimentar o espírito. Aí você diz assim, ó, eu fiz o jejum hoje em prol da vida do meu filho, da vida dos filhos e netos, dos irmãos da igreja. Aí Deus vê a sua renúncia, que você tirou um período do dia, que você teve a coragem, a ousadia de matar a sua carne para alimentar o seu espírito. Aí Deus vê e Deus trabalha em outras causas que você nem estava pensando. O jejum é em prol de uma coisa e Deus age em outras. Sabe por quê? Porque tudo está no controle dele. Porque às vezes você diz, mas o meu filho está bem, não está precisando de jejum nem de oração. Graças a Deus está no caminho. Aí que você tem que orar e jejuar. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. E orar pelo próximo, porque a palavra de Deus fala que nós precisamos orar pelo próximo. Não é assim que o Senhor diz? Deixa eu trazer uma reflexão para nós aqui, que eu já estou caminhando para o final. A gente pensa que quando a pessoa é escolhida, que quando a pessoa é chamada, ela exerce o ministério só que no altar. Só pregando, louvando, tocando, orando, cantando, falando em línguas, gritando, fazendo aquele mover, aquela coisa dentro da igreja. Não. Chamado não é só isso. Na verdade, chamados são atitudes que glorificam o nome de Deus. Isso pode ser em público e pode ser no particular. Sabe aquela semente que você planta lá na sua casa? Aquela semente lá no seu serviço que não tem ninguém vendo, mas o Senhor viu para que o reino avance. Aquela semente, aquilo é um chamado. Aquilo é exercer o ministério. Não é só estar aqui em cima fazendo, porque muitas vezes a pessoa senta aí embaixo, fica ouvindo quem está aqui em cima e pensa, fulano tem chamado, eu não tenho. Fulano foi chamado, foi escolhido, foi convocado, eu não fui. Talvez o seu chamado é maior do que o chamado de alguém que está aqui em cima. Só que você não descobriu ainda. Só que você não percebeu ainda, talvez dentro da sua casa, cuidando do seu lar, do seu filho, do seu esposo, cuidando da sua família, talvez dando uma assistência a alguém que precisa, um socorro, talvez uma oração no hospital. Talvez o seu chamado é maior do que muitos que só ministram e não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Isso pode acontecer, igreja. Isso pode acontecer. Quer ver um exemplo de alguém que não estava aqui no altar ministrando, que não estava louvando, adorando ao Senhor e exerceu um ministério lindo? Para mim, igreja, o ministério mais lindo que eu já vi na Bíblia, para mim. Observe Maria, mãe de Jesus. A Bíblia não fala que Maria pregava. A Bíblia não fala que Maria louvava. A Bíblia não fala que Maria era missionária, pastora, porque naquele tempo as mulheres nem tinham muito acesso a estudos, né? Elas eram orientadas em casa. Só que ela exerceu o ministério dela, o chamado dela, gerando, embalando, amamentando, cuidando, orientando, educando o Filho de Deus. Aquele que seria o Salvador do mundo, aquele prometido que veio para que cada um de nós pudéssemos alcançar a salvação. Foi o ministério que Maria exerceu. Claro que José estava com ela. Claro que ela não estava sozinha, mas Deus cumpriu o propósito dele sobre a vida de Maria. Mas por quê?
por 2 motivos. Primeiro, porque Deus quis. Segundo, ela se dispôs a cumprir o propósito que Deus colocou na vida dela. Ela poderia ter dito não. Ela poderia ter olhado para o contexto, para as limitações que ela tinha naquele período. Ela podia ter tido medo, porque é ser humano. Ela podia ter pensado nas situações e nas consequências. Talvez ela podia ter se sentido limitada, assim como eu e você nessa noite. Muitas vezes a gente sente. Mas o que ela fez? Ela se colocou à disposição do Senhor para cumprir o propósito que o Senhor colocou na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu fico pensando para você, ela carregava a promessa no ventre. Às vezes eu paro e fico pensando, sabe? Humanamente falando, você acha que Maria estava preparada, humanamente falando, para ser mãe do Filho de Deus? Naquele tempo, nova do jeito que ela era, será que ela estava preparada para ser mãe do Filho de Deus? Quando nós olhamos, né, humanamente falando, a gente pensa que não. A gente fala, gente, que dia, né? Uma jovem, ela estava prometida para José e ela estava ali carregando a promessa no ventre. Só que aquele que chama, ele é que rompe as limitações, ele prepara, é ele que faz o mover sobrenatural. Não é por mim e por você que as coisas acontecem, é o mover de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente acha que a obra quem faz é nós. Não, o ID quem faz é nós, mas a responsabilidade de fazer com que funcione é do Senhor, porque foi Ele que nos chamou. Então, se o Senhor te chamou, Ele te capacitou, você precisa estar à disposição dele, você precisa se preparar para exercer o ministério que ele colocou sobre a sua vida. E aí eu pergunto para você, por que Deus chamou Maria? Assim como os outros profetas, ele chamou porque ele conhecia o coração dela. Porque ele é onisciente, então ele sabia que podia contar com ela e ele sabia que ia dar certo. Ele confiou naquele casal porque ele sabia que ia dar certo. Então, se hoje Deus te colocou na função em que você está, se Deus te colocou para exercer o ministério que Ele te colocou dentro da igreja, se Ele te chamou para uma função dentro de uma obra, é porque Ele sabe que pode contar com você. É porque Ele sabe que você vai exercer conforme a vontade dEle e Ele já preparou para que dê certo conforme o querer dEle. Nós é que precisamos romper as limitações que nós colocamos sobre nós mesmos. Eu quero dizer para cada um de nós aqui nessa noite, nós fomos chamados e nós estamos à disposição do Senhor, e se Ele nos chamou, é porque Ele sabe que nós vamos cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Então, talvez o cargo, a função que você está, talvez no serviço, eu estou falando isso aqui porque Deus falava forte comigo no meu coração de pessoas que se achavam incapazes de exercer a função que está. Foi o Senhor que te colocou. Ele te colocou, Ele te capacita, é Ele que dirige, é Ele que mostra o caminho. Você precisa simplesmente se dispor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus falou para Isaías, quem enviarei? Ele já sabia que Isaías ia dizer, envia-me a mim. Então, quando o Senhor diz nessa noite que dá oportunidade para que nós venhamos exercer o ministério, o que a gente fala para Ele? Eis-me aqui, Senhor. Sabe por que Deus te chamou? Porque Ele sabia que você ia dizer, eis-me aqui, para fazer a vontade dEle, conforme a vontade dEle. Nessa noite eu oro e peço para que o Senhor Ele venha romper toda e qualquer limitação que estiver sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que está impedindo você de exercer o chamado eficaz que Deus colocou na sua vida. Que você receba a convocação do céu e exerça com excelência aquilo que Ele colocou na sua mão para que você faça aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer principalmente para os obreiras dessa casa, de todas as igrejas do Senhor Jesus. Aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir o propósito
através da sua vida. Quando nós fomos chamados pelo Senhor para assumir essa obra, ainda lá em cima, nós ficamos preocupados, igreja. O pastor e eu, nós nos sentíamos incapazes de exercer o ministério. Mas nós confiamos que aquele que te chama, ele que prepara o caminho, é ele que te capacita. Você precisa se dispor, e eu vou repetir mais uma vez, se disponha a fazer a vontade de Deus na sua vida. Rompa os limites que estão te impedindo de exercer o ministério. Eu fico vendo alguns obreiros parados, eu fico vendo alguns crentes parados, e nos últimos dias Deus tem falado muito sobre pessoas que têm que exercer o ministério e estão parados. Se posicione, porque o Senhor está te chamando mais uma vez. Se Ele colocou o dom na sua mão, exerça em nome de Jesus. Se o Senhor te convidar, uma convocação santa, porque não tem convite. Chamado não é convite. Se o Senhor te convocar, diz para Ele: eis-me aqui, Senhor. Com todas as dificuldades, com todas as limitações, eis-me aqui. E você vai ver o tamanho do mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a partir do momento que você se posicionar para fazer conforme a vontade dele. Não se preocupe onde, quando, como. Ele que dirige cada um de nós. Vai ser feita a vontade de Deus nessa obra e aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar para se colocar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa hora e eu quero te convidar. Eu estou te convidando. O Senhor não convida, Ele convoca. Mas eu estou te convidando a falar com o Pai nessa hora. Fala para Ele qual é a sua limitação. Fala para Ele por que você não está exercendo o seu ministério. Pede para que Ele venha romper as limitações impostas por você mesmo e as impostas pelo inimigo, muitas vezes, na nossa mente. Aquilo que te impede de exercer o ministério, talvez nem dentro da igreja, mas fora. Aquilo que muitas vezes te impede de falar do nome do Senhor, de cumprir o ID. Porque Deus, Ele nos chamou. Aqui dentro só tem chamados, escolhidos, convocados pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus. Deus, nós queremos chamar a Tua presença sobre a nossa vida. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nessa noite eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha repreender e cancelar, Pai, toda limitação que impede o Teu povo, cada um de nós, meu Deus, de exercer conforme a Tua vontade o ministério que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Meu Deus, tudo aquilo que nos trava, porque o Senhor nos deu espírito de ousadia, porque o Senhor tem estado conosco. A Tua palavra diz que o Senhor é conosco, que o Senhor guia nossos passos, que o Senhor nos sustenta com a Tua mão direita, Pai, com a Tua justiça. E nós queremos pedir ao Senhor nessa hora, todos aqueles que foram levantados pelo Senhor, que foram chamados, convocados pelo Senhor, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor rompeu todos os limites, todas as barreiras que impediam os servos do Senhor, meu Deus, de fazer a Tua obra, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha repreender e cancelar toda essa barreira, Pai, todo o impedimento, e que nós possamos, Pai, fluir e exercer de fato o ministério eficaz conforme a Tua vontade, Pai. Toda estratégia do inimigo, Deus, que tenta nos barrar, que tenta nos aprisionar, seja repreendido e cancelado pelo poder do sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu chamo a Tua presença, Pai, e que o poder do Senhor venha sobre cada um de nós, cancelando, Deus, toda limitação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Espírito Santo de Deus. Senhor, nós oramos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Hoje à tarde, pode sentar, igreja. Hoje à tarde, eu estava em casa e esse propósito de jejum, hoje de manhã, ele foi tão forte. Eu não sei se mais irmãos sentiram que à tarde eu estava sentindo a retaliação assim, ó, na minha carne, no meu corpo. 2h da manhã eu estava acordada, eu estava em oração. Estava preparando a ministração de hoje. Eu entrei no propósito de oração ontem, meia-noite. E eu estava orando em prol da vida do meu filho, das minhas enteadas, dos meus netos, né? Até parece que eu tenho um monte de neto, mas eu tenho, gente. Até pelos... Tenho, viu? Parece não, mas eu tenho. E aí, eu comecei a entrar em oração
pelos filhos dos irmãos da igreja, de cada um. Eu fui falando o nome de cada filho que eu lembrei. Eu escrevo os nomes, mas tem uns que eu não sei os nomes. Queridos, eu vou falar uma verdade para vocês. A fúria do inimigo estava tão grande que a minha carne estava tremendo. E não era unção, não. Era retaliação. O inimigo, ele tem se levantado mesmo contra a vida dos nossos filhos. E é para acabar. Então, nós precisamos nos posicionar. Porque uma pessoa só orando é difícil. Mas se nós juntarmos a igreja em prol de todos, aí o nosso clã, ele chega como um aroma agradável aos céus. E a resposta de Deus vem. E de tarde o Satanás estava tão furioso com esse propósito de jejum, porque ele já sabia que Deus ia fazer um mover sobrenatural na vida de filhos essa noite. Eu tenho certeza que barreiras foram quebradas, que laço de morte foram repreendido, que estratégias do inferno foi cancelada pelo sangue de Jesus Cristo e ele se levantou com fúria, porque quando a igreja se levanta, porque quando o povo de Deus se posiciona como servos na autoridade do Espírito Santo de Deus, ele não resiste. Ele não resiste. Então, quem tem filhos e quem planeja ter, não dorme no ponto não, igreja. Ore por nós, ore por vocês e ore pelos filhos. Nós precisamos disso. Agora, de tarde, por volta de umas 4:30, 5 horas da tarde, é que a minha carne parou. E eu clamei o sangue de Jesus. Falei, Senhor, me sustenta. Senhor, no nome de Jesus, aquela retaliação era setas e setas e setas vindo por causa desse jejum e oração. Porque o inimigo, ele não suporta o poder de Deus. Então, nós precisamos nos unir, nos posicionar. Às vezes, a pessoa não tem visão espiritual, às vezes a pessoa não vê. Aí pensa que não tem nada, mas eu vou falar um negócio. Tem. Se você não vê, você sente, você ouve, você precisa ter discernimento de espírito. Eu não vou pedir para levantar a mão. Quem orou pelos filhos? Quem fez o jejum hoje? Precisa levantar, não. Se você não tiver feito, em nome de Jesus Cristo, faça um jejum pelo seu filho, pela sua família essa semana. Quebre essa barreira, quebre esse impedimento. No nome do Senhor Jesus, chama a presença do Senhor. Às vezes a pessoa olha e fala, vem a pastora que está tocando terror para nós, né? Mas a palavra acabou de dizer aqui, ó, que o ministério eficaz, o verdadeiro, é aquele que confronta. É aquele que fala para você a verdade da palavra na sua cara. Se você não fez, tome uma providência no nome do Senhor Jesus. Não permita as coisas ficarem ruins para depois orar. Ora antes. Em nome de Jesus Cristo. Amém?